Oi lindezas, tudo bom? Hoje o assunto é muito interessante, que vai tirar as dúvidas ou um pouco das dúvidas de muitas de vocês. Pra quem me acompanha no Instagram já deve ter visto que eu, graças a Deus, agora tenho dupla cidadania. Eu sou cidadã italiana ou europeia também, além de brasileira. Isso me dá a oportunidade de morar em qualquer lugar que eu quiser da Europa. Então, hoje eu vim tirar algumas dúvidas de como eu consegui isso e se você tiver descendência italiana ou qualquer outra, pra você ter uma ideia de onde começar pra você conseguir a sua dupla cidadania também. Quando vocês estiverem pensando na cidadania, vocês têm que buscar um advogado. E nós buscamos um advogado no qual o trabalho é 100% voltado à cidadania italiana, que é o Dr. Renato. Ele é de São Paulo, tá? Inclusive, no dia que a gente foi atrás dele, eu até fiquei sabendo que ele tava tirando cidadania de uma outra blogueira aí, que inclusive essa é super famosa e eu nem sabia que tava tirando a cidadania italiana. Eu não vou citar o nome porque eu não sei se pode, né, mas enfim. A gente fez pela minha bisavó, que dizem que é mais difícil ainda porque se você faz pelo seu avô, bisavô, pela parte masculina da história, tudo é mais fácil. Eles buscam os documentos na Itália, eles montam o processo no Brasil, eles juntam todos os documentos necessários, que são as certidões que vai o que? Ligar o italiano com todos os requerentes aqui no Brasil, né? Eles trabalham com processo somente por via judicial, porque o que eu escuto muitos casos é assim: ah, fulano foi na Itália, morou na Itália por um tempo pra conseguir a cidadania mais rápido e o processo ser mais fácil. E o Renato sempre costuma dizer que cidadania italiana e pressa é como água e óleo. Ele mesmo me falou isso no áudio. Não se mistura, não combina, tá? Tem que ter paciência, gente, não adianta. Antes mesmo da gente ir atrás, já falaram que é um processo que tem gente que demora 6, 8, 10 anos pra conseguir. Já adianto que o nosso em 2 anos já deu certo. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, na minha opinião, porque eu tava esperando longos anos e aconteceu, um ano passa voando e no outro já tava tudo finalizando. Então, eles são super competentes. Eles já têm um nome no Fórum de Roma, que é o único fórum que pode lidar com as cidadanias italianas e registros de estrangeiros, tá? Em questão de valores, é bem complicado, porque depende muito de cada família, né, gente? Ficou cerca de 10 mil por cabeça, então assim, a gente fez pra família toda, não é um processo barato, mas eu achei que fosse muito mais caro. E eles fazem o processo nas duas linhas, né? Processo judicial na linha paterna e na linha materna. Como eu havia dito pra vocês, a linha paterna é um pouco mais fácil, mas eu, pela linha materna, nós conseguimos, nós estamos aqui, ó, comprovando nossa cidadania italiana, então vai dar certo caso você esteja preocupada com isso. Esses meus advogados, eles não lidam com o processo dessa cidadania italiana aqui no Brasil por conta das filas no consulado e tananã, então tudo acontece na Itália, tá? É uma empresa só que eles têm 3 escritórios, um aqui no Brasil, um na Itália e um em Miami, né? Porque tem muito brasileiro em Miami, vamos combinar. E por que em Miami? Como eu disse pra vocês, porque tem muitos brasileiros que residem, né, na região ali da Flórida e tal, nos Estados Unidos. E você sendo cidadão italiano, eu não entendo muito disso, mas um pouco que o Renato conversou comigo, você sendo cidadão italiano, você consegue um visto de investidor, onde você pode ficar no país. Não tenho muita certeza, isso vocês teriam que tirar mais a dúvida com ele mesmo. E, gente, como eu falei pra vocês sobre o meu processo que foi de linha materna, que sou eu, da família Froio, eu consegui pelo Froio, não foi pelo Zambotti, os dois são italianos, a família Froio que foi atrás da cidadania, tá? E o Dr. Renato, que é o meu advogado, ele vai explicar muito melhor pra vocês a parte da minha família aí do que eu, porque nem eu sei. O Froio veio da Itália pra cá, casou-se, teve filhos, no caso é uma mulher, e depois teve outro filho, e esse filho, nascido antes de 48, o processo de vocês é por via judicial materno, porque o filho de uma mulher nascido antes de 48 caracteriza o processo por via judicial materno. No caso, quando exemplo, bisavô, avô, pai e o requerente, esse processo é um processo por via paterna, né, conhecido como processos de residência. Esses processos nós também fazemos
entramos por via judicial dispensando a necessidade da residência na Itália. Eu marquei aqui para não esquecer de nada, para falar para vocês um pouquinho sobre o tempo de processo, como que é que funciona, né, mais ou menos. São mais ou menos 12 meses de quando eles ingressam à ação, mais ou menos, não tem como determinar esse tempo. O tempo para eles ingressarem à ação vai depender muito da velocidade que eles vão trabalhar ali junto com a família para conseguir tudo, para fazer a montagem do processo, traduzir a apostila dos documentos. Então, num tempo mais ou menos de 30 a 45 dias, eles enviam o processo para a Itália. Aí depois tem mais um tempo para ingressar no fórum, e assim que o fórum acatar e tiver o protocolo, a família já consegue acompanhar o processo via online, independente de onde estiver. Depois de todo esse monte de coisa, tudo certinho no fórum, tem que transcrever a cidadania. Você vai receber um registro, que é como se fosse uma certidão de nascimento. Eu já estou com o meu registro, com a minha certidão de nascimento, né, italiana. Tendo ela em mãos, a gente precisa fazer o AIRE. Acho que é assim que se pronuncia. O AIRE seria o registro do seu endereço residencial fora da Itália, né? Porque no caso, eu teria a minha cidadania italiana morando no Brasil. Ok? Comunique o consulado de competência para que então quando o AIRE estiver atualizado, você já pode ir fazer e tirar o seu novo passaporte. Só um PS, para você que for para os Estados Unidos, você não vai mais precisar daquele perrengue todo de ser aprovado para fazer o visto e tananã. Me falaram que você só precisa de um carimbo. Isso não foi o meu advogado que falou. Carimbo, passaporte e ótimo. Eu quero deixar um PS que o momento onde eu mais fiquei apreensiva foi o momento da audiência, que era o momento em que o juiz ia falar sim, deu certo, e assina o que for preciso, ou então falar não e acabou. E isso é uma coisa que, assim, você tem que procurar o advogado certo, mas não depende 100% dele. Se os documentos estiverem tudo ok, acredito que não tenha o porquê você não ser cidadão italiano se a sua família é. Mas se o juiz falar não, você perde exatamente tudo que você fez. Então, o que você gastou de dinheiro, tudo acabou, perdeu, entendeu? Então, esse foi o momento em que minha família ficou mais apreensiva, que era o momento, tipo, deu certo, não deu certo, mas como eu disse pra vocês, não tinha como não dar certo, tava tudo certo, em questão de documentos, enfim, foi muito gostoso. E quando a gente recebeu a notícia, foi maravilhoso, foi como se tivesse tirado um peso das costas. A minha mãe chorou, foi muita emoção de pensar nos nossos entes queridos, bisavô, tataravô, todos que moraram lá e que agora a gente pode, que é o nosso país também, a nossa terra, é o nosso sangue que saiu de lá, sabe? A gente fica muito feliz quando a gente finaliza um processo, né? A gente tem processo aqui que pessoas estão começando a conversar, tem processo que estão traduzindo, tem processo que estão dando entrada no fórum, tem processo que já está com audiência marcada, tem processos que ainda vão marcar audiência. Então a gente tem uma sensação de ter as famílias em cada parte do processo, né? São duas partes do processo que me chamam muita atenção e me deixam muito contente. Primeiro é o momento que vocês decidem por fazer a cidadania. É um momento de muita euforia, é um momento de muita alegria da família e muita expectativa também. E vocês venceram essas expectativas. A gente cria um laço de amizade, né, assim, com a família. E o terceiro passo é quando a gente chega nesse momento, né, que é quando entrega a cidadania, a família fica feliz, satisfeita, e é isso aí. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar: como a minha família é muito grande, muita gente entrou com o pedido, né, da cidadania, então eles dividiram a nossa família em núcleos. Tiveram sei lá quantos núcleos e os processos não foram realizados juntos, a audiência, eu digo, né? Então, por exemplo, em dezembro foi uma família, aí depois em janeiro outra, enfim. Poderia acontecer de um núcleo da família conseguir e outro núcleo não. Mas como eu falei pra vocês, não tem motivo porque tava tudo certo. Todos os núcleos, né, todas as partes da minha família conseguiram e hoje nós somos cidadãs italianas. Estamos muito felizes. Era um sonho que a gente tinha, principalmente a minha mãe daqui de casa. Por anos ela quis isso. Eu vou deixar o contato do Dr. Renato aqui pra vocês, aqui no box de informações, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, que eu não faço a menor ideia, porque tudo que eu falei aqui foi o que ele disse em áudio, e eu espero que eu tenha falado da maneira correta, porque ele mandou muitos áudios explicando e eu acho que eu não esqueci de nada, ou não confundi nada. Mas se ficou alguma coisa confusa, enfim, manda um e-mail pra ele, tá, gente? Tira as dúvidas, vê valores.
valores, porque se esse é o seu sonho, ou melhor, se esse é um direito seu, vai atrás, porque com certeza não é dinheiro perdido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, depois desse vídeo imenso, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sino e me segue no Instagram também, caso você queira falar comigo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!